Você já se sentiu ansiosa a ponto do seu coração disparar? E se eu te dissesse que esse sentimento pode estar afetando não só o seu humor, mas também os vasos sanguíneos de forma que você nem imagina? Antes de mergulhar nos detalhes, deixa eu te contar uma história rápida. O João sempre foi uma pessoa ansiosa, vivia num ambiente estressante, mas nunca imaginou que isso podia estar afetando a sua saúde. Até que um dia ele foi fazer um exame com o médico e veio uma notícia surpreendente. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu ajudo pessoas com doenças circulatórias a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Mas aí você deve estar se perguntando, o que a ansiedade tem a ver com a nossa saúde vascular? Todo mundo sabe que a taquicardia, batedeira no coração, pode acontecer numa situação de ansiedade. Mas alguns estudos mostram que além dessa taquicardia, ainda pode acontecer danos nas artérias e nas veias, decorrente dessa ansiedade. E isso pode levar a doenças mais sérias ainda. E não vai pensando que isso é uma coisa que afeta só algumas pessoas, não. A ansiedade está disseminada por aí. A ansiedade é uma doença do mundo moderno e a cada dia que passa, mais pessoas estão descobrindo essa conexão da mente com o corpo. E aí, você já percebeu alguma coisa com relação a isso? Me conta lá embaixo nos comentários. Tem pessoas que estão buscando a meditação, tem pessoas que estão buscando a yoga, tem pessoas que estão buscando a conexão com a natureza. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso, mas o ponto é, cada um tem o seu tempo. Tem gente que não está preparado para ouvir essas verdades ainda. Apesar disso, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo já sentiu o impacto da ansiedade na sua vida. A ansiedade é aquela resposta do corpo a uma antecipação de um risco futuro. É um medo de algo que vem acontecer. Normalmente o medo é uma coisa atual, né? A ansiedade é ao futuro. E todo mundo vai ter em algum momento essa resposta de ansiedade, porque ela foi importante no momento evolutivo do ser humano. Foi isso que nos diferenciou de outros animais. Com a ansiedade, a gente consegue planejar o futuro. Então, se eu tenho o receio de algo que venha acontecer, a gente consegue parar, sentar, pensar e planejar algo para evitar que isso aconteça. Só que essa mesma coisa boa para nossa evolução, ela traz uma sensação ruim e isso, se for muito intenso, muito repetido, pode piorar bastante a nossa saúde, principalmente se for desproporcional à causa, e aí pode trazer os transtornos de ansiedade, entre eles o pânico, né? Mas pessoas que podem ser mais nervosas, mais ansiosas. Veja, esse problema de ansiedade atinge 7 a 10% da população mundial. Não sei quanto que ficou depois do Covid. É muito difícil a gente separar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica. Mas vamos chegar aí no coração, no centro dessa questão. A ansiedade, ela pode gerar alterações vasculares, ela pode aumentar a rigidez, a calcificação das paredes arteriais e até mesmo a demência tipo Alzheimer ou demências vasculares. Então, vários estudos longitudinais mostraram que essa ansiedade crônica levada há muito tempo pode ocasionar então as demências vasculares e o Alzheimer. E os transtornos de ansiedade em geral têm sido correlacionados não só ao início, mas também à progressão das doenças cardiovasculares, potencialmente atuando na disfunção autonômica, na inflamação, na disfunção endotelial e também na agregação plaquetária, naquela formação do coágulo. Alguns trabalhos mostraram que esses transtornos do humor, mesmo quando a gente retira outros fatores de risco comuns de doença vascular, como por exemplo tabagismo, obesidade, alimentação e tudo mais, quando a gente retira tudo isso, os transtornos de humor estão sim relacionados à doença cardiovascular e mais frequentemente ainda em homens. Uma das formas de explicar isso é a superativação do sistema simpático, de forma que vai acontecer a vasoconstrição dos vasos e a diminuição da oxigenação da circulação local, consequentemente aumentando o estresse oxidativo, que é a inflamação. Por outro lado, aquelas pessoas que já têm a doença cardiovascular também são afetadas pelo transtorno de humor, transtorno de estresse e ansiedade, de forma que eles vão piorar a evolução desses casos. A ansiedade também pode levar a uma situação protrombótica, ou seja, em que tem um aumento dos fatores de coagulação e uma diminuição dos fatores de anticoagulação natural, deixando mais propenso à formação de coágulos e de trombose. Esse aumento da agregação plaquetária pode causar também eventos cardiovasculares. Alguns estudos mostraram
estudaram que a ansiedade está ligada com o aumento da proteína C reativa e do fibrinogênio, mesmo em pessoas que não tinham doença cardiovascular, de forma que ela pode estar sim implicada no gatilho no início dessas doenças. Uma outra coisa meio lógica pode ser que o aumento da ansiedade também aumenta a pressão arterial, aumenta a rigidez das artérias, provavelmente devido a uma disfunção autonômica. E também tem o lado que as pessoas que têm a doença arterial periférica, que têm a doença aterosclerótica, também começam a ficar muito preocupadas com a sua saúde mental, com a ansiedade, e acaba virando também um ciclo vicioso aí. Então vou deixar lá embaixo na descrição um link para você responder um questionário e descobrir o seu grau de ansiedade. Respondendo esse questionário, você vai entender como que o mundo externo afeta o seu corpo, a sua mente, e o que você pode fazer para melhorar. A percepção da existência do problema, ou seja, a autoconsciência, já é o primeiro grande passo para a gente tentar resolver esse problema. Então sim, aquele coração acelerado, aquela taquicardia, pode ser um alerta de alguma coisa mais grave, alguma coisa mais profunda. O lado bom disso aí é que a ansiedade tem tratamento, desde não medicamentoso como medicamentoso. E atuando na melhora dessa ansiedade, você vai melhorar também a sua saúde vascular. Óbvio, não deixa de conversar com seu médico sobre isso, é muito importante. Apesar disso, eu sei que a maior parte dos médicos não estão muito preocupados com isso, vão direcionar o tratamento para a sua especialidade. Então, o problema é uma artéria entupida, vamos desentupir essa artéria, mas é muito importante a gente abordar a saúde mental, a ansiedade nessa situação. E não deixa de fazer a sua parte, pega as rédeas do problema, é a sua vida, é a sua saúde. Tem muita coisa que você pode fazer de forma natural para melhorar isso e, consequentemente, melhorar a sua circulação. E com certeza, o mais importante para isso é você atuar diminuindo a inflamação na sua vida. E para isso eu vou colocar um vídeo para você assistir. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no joinha que a gente vive disso.